A Gazeta de Alagoas, ao longo dos seus 90 anos, sempre contou com a colaboração e contribuição de grandes profissionais. Formou, inclusive, muitos deles também para o mercado. É por isso que, nesse momento em que a gente faz um mergulho na nossa própria história, nós temos que trazer quem também contribuiu com essa jornada literal aqui em Alagoas. Hoje eu tenho o prazer de conversar com Roberto Villanova, ou Bob Villanova, como ele é conhecido. Gostei, né? Foi bom a abertura, né? Dos 90 anos, que a gente está caminhando para 100, você contribuiu com quantos anos para a Gazeta? Olha, Marcos, eu comecei em 73, né? Agora comecei na Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta. A Rádio Gazeta formava o jornalista para o impresso, né? O departamento de jornalismo da Rádio Gazeta era um departamento independente. Não tinha universidade, então Não a universidade era o rádio. Era o rádio. Por quê? A Rádio Gazeta, bem Especificamente. não desmerecendo as demais, porque a Rádio Gazeta tinha a agência France Press, a UPI, a JB, isso trabalhando simultaneamente na redação da rádio. Mandando a Mandando a notícia, e nós éramos obrigados a pegar aquela notícia, transcrevê-la, e nessa transcrição a gente aprendia o que era o líder, o que era o sublíder. Então, muitos de nós, aliás, não digo muito, todos nós, porque não havia curso de comunicação aqui, aprendemos o que era um líder e um sublíder através das transcrições do noticiário da France Press, da UPI e da agência JB. Isso era para qual noticiário que a Gazeta? Era Que nós tínhamos, de 1 em 1 hora, a Rádio Gazeta tinha um departamento de jornalismo independente, como eu falei. Não era o Alagoas Diesel, não, né? Não, não. Porque a Alagoas Era- Diesel não era aquele Não, né? O correspondente Bentes. correspondente Bentes. Entendeu? Você tinha na época. Então, o pessoal que trabalhava no departamento de jornalismo da rádio, automaticamente veio para o jornal. Tanto é que a minha carteira profissional, vou até revelar isso, tem duas assinaturas, uma da rádio e outra do impresso, da Gazeta, né? Que depois se corrigiu. Porque nós começávamos na rádio. Aí traz o pessoal da rádio para o impresso. Quem foi a pessoa que deu essa oportunidade para você na rádio? Quem lembrou do Roberto Villanova para dizer, vamos para a rádio? Quem foi? Para a rádio foi o Ailton, né? No caso. Ailton Villanova. O Ailton, que era meu primo, então me trouxe para a rádio. Voz de veludo, É. né? Noticiarista. Começava no carnaval, com um plantão. A gente ficava nas delegacias, né? Tinha um... Ah, quer dizer que você não fugiu disso, não. Como todo jornalista, também começou com polícia. Polícia. Porque tinha um conceito na época, eu acho que todo jornalista, todo grande jornalista começa fazendo polícia. Tinha isso, né? Eu acho que ainda hoje diz isso. Por quê? Porque você vai aprender ali a lidar com o cotidiano, o que é a vida, né? O submundo, né? E o direito também. Aí tem esse, não sei se é verdade, não me cabe discutir. E a partir daí, como no carnaval existia a rádio, a organização proporcionava isso, a gente trabalhava no plantão. E daí fomos aprendendo, fazendo esse entrosamento, e a partir da rádio viemos para a redação. Para a redação do jornal. Quem era o comandante quando você chegou na redação da Gazeta? Você lembra? Era o Zacarias Santana. Você alcançou o Zacarias Santana. Foi com ele. Caramba. Existia o Zacarias Santana, que era o diagramador no estilo olhômetro, né? Ele não tinha cálculo Não sabia matemático. paica, que antigamente... Não, ele não sabia que a diagramação, hoje se está automatizado, tudo bem. Mas antes você fazia um cálculo matemático de matriz, né? Linha e coluna. Você tinha mas na época o Zacarias não tinha esse conhecimento, ele tinha a prática, né? Então ele sabia quanto era que aquela matéria ia estourar. E dava certo. E dava certo. Quando não dava certo, colocava um calhau lá, né? É uma propaganda. Uma propagandazinha. Para você que não sabe, calhau é quando sobe o espaço, aí você bota uma propaganda do próprio jornal. Né? Era sempre bom, era melhor que faltasse do que estourasse. Porque quando estourava, o cara na oficina lá embaixo, cortava o modo dele e às vezes dava problema. Cobria o ponto. Aí ficava complicado, né? Isso era
era motivo de punição até. Agora a gente está falando de um momento em que a produção industrial da notícia, da informação, era muito arcaica e a realidade do processo de impressão ainda tinha placa de chumbo, né? Que era altamente contaminante, né? Por isso, Marco, que na Gazeta, na redação, na oficina, tinha quase que um depósito de leite, né? Na época que era Sila, Companhia Industrializadora do Leite de Alagoas. Então, Era estadual. Era estadual, era um estatalzinho aqui, era no Prado a fábrica. Então, vinha e trazia vários litros de leite lá para a redação, para a oficina da Gazeta, que era na Rua do Comércio. Ali, Segundo os cientistas, o leite cortava o efeito do chumbo no organismo. Todo mundo tinha que tomar. Quem trabalhava com chumbo lá era obrigado a tomar aquele leite, né? Depois, Você mamava esse leite também? Olha, tomava leite também, não? Olha, de vez em quando. De vez em quando ele subia, sobrava, a gente tomava, assim, fazia... Porque o jornal fechava à tarde, né? Mas a peça do leite, a primeira vez que alguém me conta isso. Você presenciou essa cena, o leite armazenado. Traziam leite, vinha da Sila, a Gazeta comprava o leite e fornecia para todos que trabalhavam com chumbo, né? Com derretendo chumbo, era uma exigência até do Ministério do Trabalho, né? Questão de saúde. E a Gazeta tinha isso. Ela comprava, ela cumpria essas determinações. A Gazeta que você alcançou foi foto totalmente preto e branco, com o Zacarias, né? Exatamente. Depois, foi quando houve modernização, veio o Márcio Canuto. Aí foi quando eu falei a você, o Márcio assumiu. Eu peguei já o final do Zacarias, né? Que tinha o Zacarias, era o Valmir Calheiro e o Manuel Feitosa, que eram como se fosse uma espécie de secretário de redação e um chefe de reportagem, né? A gente está falando de uma redação muito grande, né? Muitas funções, revisores. Era o quê? Uma redação quase 100 pessoas? São mais os dois horários? Tinha-se, porque tinha a figura do copydesk, por exemplo, né? Você tinha o revisor, tinha uma revisão que eram, eu acho que eram quase 6 pessoas trabalhando, né? Para fazer todas as páginas, né? Fazer revisão. Agora, tinha também um detalhe. Eu acho que pela primeira vez eu peguei isso, a Gazeta chegou a tirar a segunda edição. Por conta de uma boa notícia, uma boa manchete? Foi uma reportagem sobre a gangue do melaço, né? Melaço de cana, os caras roubavam mela. A gente conseguiu descobrir que havia um desvio de melaço no cais do porto, né? O pessoal desviava melaço, o melaço que era destinado à exportação, ele acabava ficando para servir como complemento de ração para o gado, uma história dessa. E isso foi um escândalo, na época, né? Foi um caso policial. A Gazeta estourou a vendagem, então foi obrigada a ter uma segunda edição, teve que tirar outra segunda edição, e eu acho que foi a primeira vez que isso aconteceu na história do jornalismo alagoano. Né? A mesma versão impressa repetida, ou teve que fazer alguma modificação? Não, a mesma versão. Toda a mesma versão. Eu acho que eu também nunca alcancei. Eu, como profissional, quase 30, nunca alcancei uma segunda edição da Gazeta. Pois é, repetida não. Teve que repetir, porque muita gente chegava brigando, tinha confusão nas bancas de revistas, porque ela ligava pedindo que está precisando de jornal, mas não tem mais, acabou. Mas precisa, então aí houve a ordem, né? Não, então roda outra edição. Tiveram que rodar outra edição, que saiu no final da tarde. O Márcio Canuto tem essa marca com essa tem. grande... Você considerou, quando a gente conversou aqui nos bastidores, o Márcio um cara meio revolucionário para o impresso aqui de Alagoas. Quer dizer, o Márcio que o Brasil conhece é o Márcio da TV, mas você já viu o talento criativo dele no jornal. Pois é, o Márcio foi completo, porque ele era do rádio, né? Que começou muito novo, acho que o Márcio tinha uns 16 anos, por aí, 17, Você não pode nem dizer quando ele era pequeno. Mas não, só pequeno quando ele era não, novo, né? Não posso dizer que era pequeno. Aí do rádio vem o Márcio para o impresso, ele deslancha, comanda a transição da Gazeta, né? Dessa época que a gente falou dessa impressão do chumbo, como tu diz, né? Para o offset, para um mais moderno.
E depois ele vai para a TV e completou nos veículos, né? Rádio, jornal e televisão. Então, na verdade, você testemunhou dois momentos. A revolução que ele fez no impresso e o crescimento dele profissional, né? Para a rádio, para a TV, sem dúvida nenhuma. Né? Sem dúvida nenhuma. Agora, Bob, você falou que, como todos, eu também passei por essa fase de fazer ronda em delegacia, plantão, pegar a turma mal-humorada, né? Porque você chega de manhã, o cara tá virando à noite, você fazendo pergunta toda hora, uma hora leva um fora, né? O cara vai aprendendo até lidar com o ser humano dessa maneira também. Mas aí você se notabiliza posteriormente com as chamadas matérias especiais, né? Que é a história de descobrir personagens, algumas pautas, política. Como é que ficou? Como é que alguém disse, não, o Roberto tem essa característica para escrever mais longamente esse personagem? Era o quê? Influência da literatura? Você alcançou ainda esse jornalismo que tem influência da literatura, né? Exatamente. Olha, eu tenho... Preciso da família, né? Porque eu, muito novo, se alguém pesquisar aí no histórico da Gazeta, vai ver que em Porto de Pedras existia um assinante da Gazeta, Um assinante. que era meu avô. Olha só. E quando eu ia para lá, meu avô era do Ministério da Saúde, né? E trabalhava lá em Porto de Pedra. E quando eu ia para lá, eu ia a Gazeta, né? E outra vez chegava à noite. O ônibus saía daqui, para chegar em Porto de Pedra era complicado, era 3 balsas para atravessar, 2 balsas, né? Uma do bairro Santo Antônio, outra do Matriz de Camaragibe, até chegar em Porto de Pedra. Não havia outro caminho, outra pista. Então era no final da noite, e à noite chegava do ônibus lá com a Gazeta. Qual o nome do seu avô, Bob? Era Clodomir. Clodomir Villanova? Não, Clodomir Carlos Correia. Isso aí, Carlos Vila Nova é por nome da mãe. do meu pai, né? Do pai, né? Que esse Vila Nova é de Bom Conselho. Ah, Pernambuco. O Conselho de Papacaça, né, como diz Isso, Papacaça. a terra do Pedro de Lara, lá do grande autoridade que tinha lá naquela época em Bom Conselho. Então quer dizer que a Gazeta tinha esse esforço para chegar longe e chegava. Chegava com o maior respeito ao assinante. Era uma você tem que tirar assim o chapéu e dizer, até porque o senador Rando de Mello era jornalista. O senador Rando de Mello começou como repórter do Jornal de Alagoas, né? Foi para o Rio de Janeiro e tal, ele era um jornalista, ele sabia o que era. Além do empresário, ele era jornalista. Ele entendeu de negócio, negócio, mas sabia de tudo. De notícia. De notícia. Ele, como na condição, tanto é que ele chegava à noite para passar a notícia dele, que na época não tinha, chegava de Brasília, ele fazia um discurso no Senado e ele ligava para a Gazeta e dizia a manchete, 2 linhas, o título, manchete, senador Arnon, discurso defendendo o programa nuclear brasileiro, 2 linhas, tantas colunas, e dava certinho. E sabia como Ele era sabia o que estava pela dizendo, visão. né? Então, o Zacarias sabia no olho. Do olho. E o outro era imaginando. Que era o dono. Porque ele foi jornalista. Foi jornalista. E você passou por alguma dessas de ter que pegar a matéria por telefone com ele ou pegava eram outras pessoas? O problema era que depois ele dizia, agora leia para você. Para provar que você tinha pegado a informação. Escreveu tudo certo. Mas você já estava tarimbado, você fazia o que ele mandava, né? Lógico. Senador, repete aí. Era o homem que ligava o senador, passando um discurso, tudo para aquele silêncio da redação, a gente escrevia tudinho, depois dizia, agora meu filho, lê aí para mim. Aí o dia, tá bom, muito obrigado. Podia assinar no final, depois dessa? Não. Era o discurso dele. Ficava... Mas o que a gente achava interessante, Marco, é que dava certinho. Encaixava. 2 linhas, tantas colunas. E era certinho. Ele sabia o que ia fazer. Sabia o que ia fazer, né? E tem essa referência. Agora, tem um detalhe importante também, é que a Gazeta, além dessas matérias investigativas, ela acompanhava também as questões que aconteciam nos municípios, né? Você chegou a fazer a cobertura de festas promocionais também, porque tinha os acertos comerciais para cobrir emancipação, coisa do gênero. Você fez alguma cobertura nesse sentido? No Carnaval. Geralmente essa parte dessa cobertura mas ia para o comercial, né? Agora no Carnaval... Tinha que rodar. Rodava.
A gente saía daqui e o carnaval mais. Um dos municípios mais famosos, fazer uma cobertura Então você ajudou a estadual. consagrar alguns. Paripueira, tinha que ir. Paripueira, não muito, que não era município, né? Ah, você. Rapaz, tem gente que você é do tempo que Paripueira não era nem município. Não, pois é, não era, não era município ainda. Desculpe a gafe, eu não Foi- sabia. Não ia entregar a sua idade tão fácil assim. Mas Não tem problema. quer mas dizer tem que era 70 só uma praia, depois virou município. Sair ia para os municípios. Então ia mais. Isso aí é Matriz, Laje. a União dos Palmares, né? Arapiraca não tinha o carnaval. Não era bastante conhecido. Palmeira dos Índios já ia, né? Penedo. Impressionante. Tinha. Quando teve a enchente da Laje, você não estava na Gazeta, não, né? Não. Mas era um assunto que repercutia meio que anualmente, né? Que eu me lembro que tinha umas matérias que sempre ficava rememorando personagens que não encontraram vítimas, né? Famílias que nunca encontraram os seus parentes. Talvez tenha sido a maior tragédia provocada pela chuva aqui em Alagoas. Ou você pegou outra situação de enchente também aqui, grande, em Alagoas? Você lembra dessa situação? Não tenho lembrança não, de enchente não. Na enchente da Laje eu não estava no jornal ainda, na Gazeta não. Aliás, não trabalhava ainda Não estava, não. Não, Muito antiga, não, né? é. Eu conheci o Bola Conheço. 7, né? E o Bola foi uma espécie de correspondente, porque pegou uma carona e conseguiu chegar antes de todo mundo. Aí ficou mandando notícia de lá. Ele, inclusive, aparece numa das fotos que foi publicada, né, nacionalmente sobre a enchente da Laje. Eu pensei que você também tenha participado dessa cobertura. Não, eu comecei de Gazeta, foi em 73, a enchente foi antes. Eu entendo. Né? Ô, Bob, agora por que o jornal, quando passa pela revolução gráfica do chumbo para a offset, comercialmente ganhou mais espaço? É porque também passou a ter mais anúncio? O que foi que motivou essa revolução aí? Foi mais a questão da ser mais atrativo para a leitura? Ficava mais fácil para ler? O que é que facilitava o próprio processo de produção? Até a técnica, né? Não, porque, como eu te falei, a técnica da notícia, não é? Você tem que chamar a atenção do leitor, isso não só na notícia, como você colocar, né? Diagramar. A montagem né? da página. montagem. Né? Você tem que atrair. Né? E antes não havia esse cuidado, como não havia nem esses cálculos, né? Tão milimétricos. Né? Era mais texto ou tinha foto É também? muito mais texto, não é pouca ilustração. Né? Pô, veio as fotografias até posterior, né? Ao próprio jornalismo. Mas, e hoje você está vendo aí essas revoluções que estão sendo processadas. Né? O que eu fico triste é porque, como eu venho da geração que leu a sua, quer dizer, eu ficava, como é que esse cara conseguiu escrever 2 páginas, né? Que eu ficava impressionado com como é que uma cabeça só tinha condições de pegar um assunto e desmembrar de uma maneira para fazer 2 páginas. Mas aí tinha também a ilustração da foto. A boa parceira do repórter que escreve, sem dúvida, é um bom fotógrafo, né? Claro. Né? Esse casamento é perfeito. Né? E aqui você teve excelentes profissionais da fotografia. Né? Quer mencionar alguns que também lhe ajudaram a divulgar suas matérias também? Olha, tem, sem dúvida nenhuma, o Dácio Monteiro. O Dácio era excelente. Eu me lembro de uma agora recente, tem um tal de, seu xará, não é xará, mas é Marcos Capeta, que é famoso. O bandido. Um bandido. É. Que é uma história meio atravessada. Esse cara saiu na Globo, a história dele, e nós, eu fui com o Dácio até Paulo Afonso, já na Bahia. Porque teve a caçada ao Marcos Capeta. Caçada ao Marcos Capeta. Né? E nós descobrimos que não era bem assim, esse Marcos não era tão capeta, alguém estava, né, usando o Marco Capeta para fazer, cometer os crimes que depois se atribuía A ele. ao Marco Capeta. E quando nós chegamos para entrevistar uma pessoa, uma determinada autoridade em Paulo Afonso, ele impediu de ser fotografado. Aí eu já acendeu
Eu estava desconfiado, eu digo, não, o cara não quer ser fotografado com autoridade para falar, não, eu vou falar aqui, dizer, mas fotografia é minha, não. Só que quando eu saí, o Dácio disse, tirei a foto dele. Eu disse, como, cara? Você deu uma foto? O cara é o delegado, meu irmão. Como é que você Dentro da conseguiu? delegacia. Como é que... E tu tirar essa foto? Tirei. E ele não muito. Vamos embora. Aí já atravessamos para o lado de Alagoas, bom, já estamos do lado de Alagoas, né? Que era em Paulo Afonso, aqui na Bahia, e terminou saindo a foto, né? Que o delegado não queria. E depois, quando tinha na Globo, passava, né? Tinha um programa na Globo de policial que aparecia, e apareceu o Marco Capeta, e apareceu o Marco Capeta com uma metralhadora antiaérea. Mentira. Que Uma não existia. metralhadora antiaérea? Antiaérea. Pô, já era fake news também, né? Tinha um programa policial na Globo, me esqueci agora o nome. Linha direta não, né? Linha direta, mais ou menos, desde que aparecia o cara. Não, apareceu o bandido, morreu o Marco Capeta, não sei o que e tal. E eu conheci a irmã do Marco Capeta morando aqui em Maceió, no Benedito Bentes. Foi ela que me disse tudo a história, me contou. Isso não é verdade, meu irmão nunca fez isso. E tanto é que nós fomos para Paulo Afonso porque ela marcou com ele, né, para dar uma entrevista para a gente. Eu fico com a Gazeta. Fui o Mossoró, o motorista, e o Dácio. Mesmo, tinha esse trio Mossoró com o chapéuzão. Mas só que quando a gente chega em Paulo Afonso, um cara que tinha intermediado o encontro, né, para a gente entrevistar o Marco Capeta, reconheceu o Mossoró, que o Mossoró andava nas delegacias, por isso, não, os caras são da polícia. Aí não vieram dar entrevista, né? Acabou não rolando. A figura mais discreta da equipe, que é o motorista, foi a que mais, nesse momento... Não, que o Mossoró a gente fazia cobertura policiais, ele só vivia na delegacia, né? E era complicado, muito né? Forte, alto. Né? Era. Aí o cara disse, não, rapaz, esses caras não são jornalistas, não. Aí terminou não rolando. Não rolando. Por pouco você não deu o grande furo de entrevistar o Marco Capeta em fuga, ele. Né? Em fuga, que eu tinha combinado com a irmã dele, né? Que ela estava morando aqui no Benedito Bentes. Ela não conhecia ela que procurou a gente, né? Agora, Bob, hoje, para você, algumas matérias para ser feita, né, nesse jornalismo mais pasteurizado que tem, quase sempre a matéria já nasce com o telefone do cara, né? Da fonte e tal. Como é que danado você achou a irmã do cara que era mais perseguido de Alagoas? Não por acaso da vida, foi? Não, ela procurou. Eu não achei, ela procurou para dar uma versão. Foi. Porque o irmão estava sendo considerado o maior bandido de Alagoas. Eu não sei se ela morava aqui, eu sei que ela estava no Benedito Bentes. Sei. Né? Ou na casa de alguém. Como eu andava muito pelo interior, viajava muito, né? Eu sempre fazia a matéria. Talvez por isso ela tenha lido a Gazeta. Deu credibilidade. Quando ela procurou, ela já citou você? Já veio direto. Entendeu? Que legal. Aí, dizendo, meu irmão, eu disse, que seu irmão? Ele falou bem baixinho, sou irmão do Marco. Aí eu digo, o Marco Capeta. Do misericórdia, o Marco. Não, minha filha, mas ele quer dar entrevista. Ele quer falar, ele nunca fez isso, não. Isso é mentira. Ele vai dizer o que ele fez. Ele tem um crime, realmente. Ela falou isso. Ele tem um crime que foi lá em Delmiro, não? Não, foi depois de Delmiro, Olho d'Água do Casado. Ela me disse isso. Não, mas isso aqui não foi ele, não. Isso aqui estão fazendo, bota a culpa nele e não sei o quê. Eu digo, tá bem. Mas se eu entrevistar ele, eu digo, vamos entrevistar. E não fui, realmente nós somos. Só que Deus se tivesse sido outro motorista, né, talvez... Você devia ter levado o Nelson. O Nelson Cavalcante. Era o palito Nelson. Dessa finura. Era o palito e não está sendo nem discreto, né? Mas o Mossoró, bicho da delegacia, os caras conheciam. Não, esse não. E o chapéu, né? Chama muita atenção. Se fosse um Panamá, não. Mas o chapéu do Mossoró era um chapéu muito grande, né? Chamava atenção. É verdade. Por pouco não rolou. Aí você só falou com o delegado. Aí nós conseguimos, porque ela tinha dito, né? Só que quem está inventando tudo isso é esse fulano. Esse delegado não gosta dele, não sei o que e tal, então a gente foi lá tentar ouvi-lo. E o cara não quis ser fotografado, né? Entendi. Agora, quer dizer que, no caso, o fato dele estar em Paulo Afonso era a maneira de se esconder dos crimes de Alagoas, então? Para tentar... Ele tinha uns parentes, né?
realmente ele tinha os parentes daquela região. Entendi. Ouro Branco, andava por ali, né? Ele tinha os parentes ali. Porque falava-se que ele era, na época, prestanista, né? Que é aquele cara que vende Era. de porta em porta, Era né? por isso que ele conhecia essa região e andava fazendo. Fazia Existia as aquilo lá. amizades. Fazia, vendia até, como se diz, a prestação, né? Que eu já estou dizendo, prestanista, né? O cara prestanista. vendia hoje, passava para ir cobrar, para ir receber, ficava fazendo aquele. E depois deve ter envolvido. Eu não estou defendendo, não sei, porque eu não conheci. Claro. Né? Mas ele, algumas coisas de valer um Globo, esse programa que tinha na Linha direta. Linha Direta, não tem cabimento. E Uma coisa principalmente- que você resgata e que eu acho que é importante para os jornalistas de hoje e de sempre é que a gente não tem que partir com ideia pré-concebida, né? A desconfiança tem que fazer parte da... É saber, é a história das perguntas, né? Quem, quando, onde, como. Aí, durante a ditadura militar, foi proibido usar o porquê, que é a grande sacada da comunicação, o porquê. O corpo da matéria. É. Aí eu vou devolver com outra pergunta. Por quê? Olha, eu acho que é por atender, por satisfazer a curiosidade do ser humano. Eu quero saber por que o meu pé está doendo. Eu quero saber por que minha cabeça está doendo. Né? Eu quero saber por que vai chover. Esse porquê está sempre... Né? Por que nós estamos aqui? Né? Por que nós vamos ter que morrer? Né? Tudo isso porquê é uma coisa que vai nos perseguir para sempre. E por que você acha que a ditadura não deixava responder o porquê? Para não entender o que estava acontecendo, né? Eu ia dizer por quê, senão a gente ia morrer. Eu pensei que você ia dizer essa. Não, e Porque ele não gostava muito de jornalista, né? Ainda Então- mais com essa história de porquê. E também ainda isso. O que é que estava acontecendo ali? Porque hoje é um absurdo, cara, quando eu vejo que na época da ditadura não havia corrupção. Meu amigo, foi quando se fez, quando houve mais corrupção. Mas por que não diziam? Porque não deixavam. Porque não deixava que a imprensa utilizasse o porquê. Aqui, quando houve uma censura, que às vezes, interessante que um censor que existia aqui, eu nunca esqueço o nome dele, que era o Porto, era um agente da Polícia Federal, chamado Porto, que todas as 5 horas da tarde ele saía, vinha na redação da Gazeta, olhava todo o material que estava lá, né, que ia ser impresso, depois ia no Jornal da Lagoa, depois ia no Jornal de Hoje. A função do cara era essa, né? Todos os Frequentar. dias. E ver dizer, isso aqui pode, isso aqui sai, que não sai. Isso aqui sai, que não sai. O nome dele era Porto. Eu não esqueço porque depois, depois de jornal, ele subia e ia na rádio também, que eu falei assim, a rádio continuava com o departamento de jornalismo que tinha lá, também olhava que tinha um noticiário, de 1 hora tinha um noticiário, só que na rádio ia pro ar, É, verdade. não é? Se dissipava. Dissipava, mesmo que saísse uma notícia que ele havia censurado. Um porquezinho. Mesmo que escapasse um porquezinho. Mas na Gazeta não estava impresso aí, não. Virava documento, virava problema. Ia dar problema, né? Aí, no caso, ele viu o jornal montado, antes de imprimir. É tipo para diagramar, né? O que é que vai sair, ele dizia. Né? E depois ainda via. Era um trabalho dele, eu acho que ele tinha. E teve um detalhe interessante que depois o Ailton Villanova descobriu que ele conhecia um parente da gente, que era do Rio de Janeiro, que também era da Polícia Federal. Era o Birajara, que era um primo que a gente tinha que foi embora para o Rio, quando o Rio era ainda a capital federal, e também igual a ele. E como ele viu o sobrenome Villanova, aí chegou para o Ailton e disse, por que você é do Birajara? Aí eu disse, não, Birajara é primo. Meu primo nosso e tal. Aí ele ficou mais maleável, né, em função disso. Aí começava já ligava, disse, olha, tudo certo aí, né?
já não confiando, já tá tudo certo aí, tá, não tem problema não, porque ninguém tá, pode ficar tranquilo. E ligava que também Maceió não tinha o peso que, né, que, De que- tanta o- influência, de né? tanta influência como foi o caso de E Recife, o por jornal exemplo, tinha né? característica local, nunca foi regional. A gente nunca foi regional, né? É, Sempre não foi é? mais Foi estadual. mais local, né? Não tinha essas Apesar do implicações. senador ter o sonho de tornar a gente um jornal regional, né? Que isso era um sonho Era, antigo, né? era. Para competir com o Jornal do Comércio e o Diário de E, Pernambuco. e era a grande, o sonho, eu almejava isso, o projeto. E seria, sem dúvida nenhuma, um grande competidor, né? Porque competência não faltava, né? Na Isso aí. equipe e no time que vocês conviviam aqui na época, né? Não, sem dúvida nenhuma. Importante isso. E com a chegada dos cursos de comunicação, formando profissionais, aí que Desenvolveu muita gente. Eu quero falar dessa história da formação daqui a pouco, depois do intervalo, no Gazeta Cast, hoje com Roberto Villanova, o Bob Villanova. Fica aí que tem mais história daqui a pouco. Estamos de volta com o Gazeta Cast, hoje aqui com um dos jornalistas, personagens hoje do nosso podcast, que ajudaram, claro, a construir a história da Gazeta de Alagoas. 73, aqui no grupo, rádio, jornal, vamos falar aí, 51 anos só de trabalho, o que é uma boa ideia, né? Falar com ele. Aqui comigo, Roberto Villanova, o Bob Villanova. Bob, antes do intervalo, você falava que a gente já tinha um time grande de jornalistas, mas tem um capítulo importante que foi a criação do curso de jornalismo, formando já turmas aí de profissionais. Você não foi para a faculdade, a sua formação é outra. Eu sei que você estudou economia, é isso? estudei economia, fiz curso em economia Não na UFAL, economize, né? não. Conte a verdade Não, agora. é porque não existia curso de comunicação, E né? por que Porque, você escolheu economia? Você era bom em economia? olha, pelo contrário, Pressão familiar do seu avô? O que é que... eu acho que foi uma curiosidade minha de entender O porquê da economia. o dinheiro, a história do dinheiro, mais ou menos, né? A história dos bancos, como se podia. E resultado, eu não sou nada de bom economista, sei nem lidar muito com finanças, não tenho essa habilidade, né? Mas foi uma curiosidade nossa de ver, de entrar de detalhe, né? Depois que até que você cursando vai ver que não é bem assim, Não tinha né? nada a ver. Tinha nada a Muito ver, né? texto, muita Muita coisa. coisa, muitos cálculos, muita Análise. análise, é muito futurologia, né? Futurologia é ótimo. Você daquilo não vai. E se não for assim, né? Se não for, não é, né? Se não Não, for, não é. mas a previsão é essa, não É. vive de previsão, né? Tinha um técnico aqui, o Robervaldo Davino, interessante. Ele dava uma entrevista e ele dizia: não, o CRB é assim, 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 assim. E aí, o que é que está faltando? Está faltando combinar com outro time. Para a nossa jogada dar certo e a gente fazer o Pois gol, é, né? No mas outro time. isso era o detalhe. Então, aí ficou, assim, ó, aí como já estava entrosado, né? E eu também como se diz aquela história do cavalo selado, né? Apareceu logo a chance de ir para o Jornal do Brasil. Então, em janeiro de 77, bem antes eu vinha, foi no começo, assim, depois do ano de Natal, Ano Novo, veio o Márcio Canuto e o Freitas Neto. Aí disse, rapaz, tu pega uma passagem, né, uma Caldas, que tinha uma loja de vender passagem de turismo, né? Vai pro Rio, cara, tu vai assumir o Jornal do Brasil. Aí você foi indicado lá, os caras aprovaram seu nome. Aí nunca tinha andado nem de avião, né? Primeira vez que eu andei de avião. Aí disse, não, vamos embora para o Rio de Janeiro. Rapaz, eu fui para assumir o Jornal do Brasil. Foi no dia 7 de janeiro de 1977, olha só. 7 de janeiro. Aí já me entusiasmei, fiquei jornal até 88, né? Foi
11 anos, 89, 11 Morando anos. no Rio, escrevendo num dos maiores Não, jornais do Brasil. para aqui, Ah, você foi para dar para correspondente. assumir como correspondente aqui. E você conseguia ficar compatível com o trabalho na Gazeta ou teve que deixar a Era, Gazeta? não, Não tem era problema. compatível, porque era da mesma jornalismo. Matérias Era. especiais E o Jornal do Brasil aí me deu um telex, telefone, para sua casa. para minha casa e pronto. Virou um escritório na sua Era, eu ficava, era à o meu vontade. escritório à vontade, tinha tudo, mandava matéria de, de um grande furo, foi quando houve a guerra das Malvinas, que por coincidência, Argentina e Inglaterra. Argentina e Inglaterra, por coincidência, o ministro da Marinha, Maximiano da Fonseca, era convidado do acho, prefeito Fernando Collor. Estava aqui em Maceió. Aí eu vou entrevistar o ministro o prefeito Fernando Collor facilitou. Resultado, pela primeira vez eu dei uma chamada de primeira página no Jornal do Brasil, cara. Um correspondente de Maceió, né? Arretado. Aí o cara disse, rapaz, como conseguiu isso aí? Não, o ministro está aqui. Porque era para perguntar, porque tinha acontecido o seguinte, um avião inglês da Inglaterra teve um problema. Eu gostei, avião inglês da Inglaterra, foi Inglês assim, agora botou para né, quebrar. um avião, um avião é, Só para debochar de você. não, é verdade mesmo da Inglaterra. Aí ele teve um problema na volta e teve que fazer um pouso forçado no Rio de Janeiro e não pediu autorização. Ah, sim, a questão da autoridade do espaço aéreo e tal. Aí poucas pessoas souberam disso, né? E aí pousou no Rio de Janeiro e lá do Jornal do Brasil, o chefe de reportagem lá, mandando, quando ele mandava as pautas, aí saía para todo o correspondente, pegava, né? Eu digo, eita, vou atrás do ministro, né? Para saber. Aí não falou, isso foi até censurado. Você conseguiu a declaração ou ele evitou também? Não, ele deu. Ele estava bronzeado. Ele tinha uma versão para o que aconteceu? Houve autorização, que foi autorizado, que era uma questão mais humanitária, que o Brasil não estava envolvido na guerra, não estava em solidariedade à Inglaterra, que o avião inglês apenas precisou de questão mecânica e o aeroporto mais próximo era o Rio de Janeiro ali, então a gente teve que pousar. Até porque, do ponto de vista de político, né, de geopolítica, poderia dar a entender uma ligação do Brasil com a Inglaterra. Era isso que tinha desmentido. Que ter demitido. Entendi. A gente demitiu. Mas que não, mas o Brasil estava pronto para responder, que as frotas estavam guarnecendo o litoral brasileiro e tal. E isso acabou dando uma primeira página, uma manchete. Né? Você mandou despretensiosamente no outro dia, quando no recebeu o jornal. Tomei um susto, cara. Aí eu digo, miséria, pô, camisa... foi muito bom isso aí. Essa né? tem que ir pro livro, né? Você tem que botar o filho, o Aprígio, para escrever no livro lá, tem que botar esse furo aí ele, do JB, né? Da história do JB, que está aí nos anais do Jornal do Brasil, tem essa manchete, né? Agora, Roberto, para um jornalista de um jornal local ser indicado para o Jornal do Brasil, é porque você é meio modesto, mas o seu texto era bom, né? Sempre foi bom, né? Vamos dizer assim, né? Foi, como você está falando, indicação que o Jornal do Brasil tinha um critério. Ele pedia indicação de jornalista. Ele ligava quando ele estava querendo um correspondente na Paraíba, vamos dizer assim. Então ele ligava para João Pessoa, um jornal lá, e pedia para um editor, e coincidiu de pedir para o Freitas Neto, né, que era correspondente do Estado de São Paulo. Certo. E o Freitas me indicou. Né? E tem um episódio interessante também que eu me escapei, Marco. O Freitas viajou uma vez antes de ser do Jornal do Brasil, tinha me deixado no lugar dele como correspondente do Estado de São Paulo. Certo. Ele era correspondente do Estadão. E aqui tinha um capitão do esporte chamado Amilcar Rodrigues, né? Capitão Amilcar Rodrigues. E eu estava na Gazeta, ali na Rua do Comércio,
embaixo, como falei, chegou um cara e disse, rapaz, quero fazer uma denúncia. Eu disse, qual é a denúncia? Eu disse, a denúncia é o seguinte, é porque para eu trabalhar no porto, eu tenho que pagar propina. Eu disse, mas como é assim? Aí ele me explicou, existe, no cais do porto, existe o pessoal sindicalizado. Então chega um navio, o navio precisa de 50 homens Para para descarregar. descarregar. Certo. Desses 50 homens, 40 são indicados pelo sindicato. 10 são sorteados entre os chamados camisas brancas. Camisa branca é quem não é sindicalizado. Quem não é sindicalizado. Aí ele disse, eu digo, e você é sindicalizado? Eu disse, não, eu sou camisa branca. Agora eu sou escalado se eu pagar propina. Aí eu digo, matéria boa danada, né? Saí, mas chegar para propina para quê? Eu pago propina lá para o Citou o nome do setor, Amilcar. não, Não, deu do funcionário. setor o nome do funcionário, não tinha nada a ver com o mico, né? Certo. Aí eu disse, rapaz, por que tu não denuncia o comandante dos portos, rapaz, o capitão? Aí, não, como o capitão é inocente, rapaz, não está sabendo disso não. Eu fiz a matéria e disse, não, cara. Aí eu perguntei, ele disse que o capitão era inocente e tal. Rapaz, o capitão ficou mordido por causa do negócio de inocente. Aí vem em cima um processo. Eu mandei a matéria para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo publicou, porque eu estava no lugar do Freitas Neto. O Freitas Neto tinha viajado, não disse ao Estado de São Paulo que tinha viajado. Olha a confusão. A confusão que deu, meu amigo Mas, Marco. rapaz, cara. Foi uma confusão. O Márcio Canuto teve que interferir, falar com o capitão Hamilton. Não, rapaz, não, mas esse capitão Hamilton, rapaz, o primeiro comando que eu pego, rapaz. Esse é o meu primeiro comando, me dá me bota no. Aí o Márcio não estava sabendo que a matéria tinha saído no Estadão. Aí Pensava que era na que é só Gazeta. da Gazeta. Não, mas não é só da Gazeta, não. Ele mandou para o Estado de São Paulo. Porque a Gazeta reproduzia a notícia das agências. Era, Então batia lá e voltava. aí foi o contrário, entendeu? Saiu primeiro na Gazeta. A notícia é primeiro na Gazeta. Caramba. E depois, bom, digamos, a notícia saiu hoje na Gazeta e amanhã é que eu mandei para o Estadão. Para não dar furo em você mesmo. Para não dar furo, né? Em mim mesmo. Aí, porque eu achei que era uma coisa tão local, depois eu disse, não, vou mandar isso para. E pegou, cara. A turma olhou e disse, que Aí, notícia foi, arretada. que notícia arretada, e o cara, pai, tem foto não, quase que perguntar isso. Resultado, Marco, o cara me deu um nome que não existia, me deu o nome de outro, O denunciante. o denunciante, me botaram a cadeação, aí só, o José não sei o que da Silva é esse aí. Eu digo, não, mas não foi ele não, eu não ia... Denunciar o cara. Sim, mas só existe esse, mas não foi ele. Então, o senhor está mentindo. Eu digo, não estou mentindo, como é que eu ia inventar isso? É. Aí foi uma confusão, cara. Eu sei que, resultado, para resolver o problema, o Estado de São Paulo teve que dar uma retratação. Ah, o acerto era esse. Aí não, acerto depois, né? E o Freitas? O Freitas Neto, O Freitas. antecipou a volta dele. Teve que antecipar a volta. Teve que antecipar, quando soube do rolo, voltou. Esse rapaz, logo com a Marinha, que os caras ficam. Marinha, não sei o que, aí briga, confusão. E o Freitas, Resolveu. de militante histórico, né, do Partido Comunista, imagina. Mas não podia dizer que não foi ter sido ele. Tinha que assumir. Tinha que sumir, porque ele viajou, não disse. Me deixou no lugar, quem mandou fui eu. Um dia, né? Um dia. Que Né? confusão, cara. Aconteceu uma comigo também isso. O Ricardo Rodrigues ia fazer uma cirurgia, disse, só fique de plantão no Estadão, mas avisou lá, pelo menos ele avisou. Aí tem a morte do pai do Marcos Carlota. Né? Tem o Marcos Carlota, aí morreu o pai do Carlota, o Carlota pai lá. Aí quando eu mandei, interessou, porque era gangue fardada, né, o assunto, né? E aí rolou a matéria lá também. Eu digo, rapaz, a gente tem sorte. No primeiro dia que a gente fica, acontece algum fato para rolar aí também. E essas coisas de ser correspondente, de ser chamado para freelance, é exatamente na mesma linha que você está falando. Quer dizer, eles reconhecem na Gazeta um grande jornal de influência no Estado e, naturalmente, se você tem um certo destaque aqui, é convocado para essa missão, vamos dizer, né? Trabalhar como correspondente aqui. Sem dúvida nenhuma que pesou, né? Sem dúvida nenhuma. Pesou até porque eu já havia o próprio senador
O Fernando Collor, eu acho que trabalhou no Jornal do Brasil, foi repórter, Também né? passou por essa etapa, né? É. Bob, me diga uma coisa, e o status de ser repórter da Gazeta? Porque até hoje, né, principalmente para as pessoas que têm uma referência do que é a própria Gazeta, quando a gente se apresenta como repórter da Gazeta, tem um certo espaço, um certo respeito. Mesmo nos dias de hoje, com todas essas mudanças que tiveram aí nas mídias, né, de um modo geral. E no seu tempo? Dizer que era da Mesma Gazeta. coisa, da mesma coisa. O peso, a responsabilidade também aumenta, né, sem dúvida nenhuma, e o respeito que você tem, né? Que é assim, o nome que a empresa fez, né? Sem dúvida nenhuma, e a dedução, óbvio, se ele é da Gazeta é porque ele é competente, né? Ah, tem esse Tem, né? sinônimo Tem importante. também, né? Mas é porque aí você tem Agora, você que. nunca teve vaidade, né, Bob? Eu sempre lhe Não, conheci desse jeito, né? Para você falar de você mesmo é uma dificuldade, você vai para lá, olha para cá e vai. Você, não, eu sou o Bob Villanova, eu sou o Roberto Villanova. Você sempre. sempre foi criado com o pé no chão, sempre foi o seu jeito esse mesmo? Ah, pois é, eu nunca procurei. Não. Talvez isso não tenha ser bom, não, viu? Eu imagino assim, para alguma pessoa, como eu vejo hoje até, não quero citar ninguém, nem dizer, mas foi o meu modo de ser, de viver. Eu prefiro não Ostentar. ostentar, né? E, e muitas das vezes, aí eu aprendi. Pronto, todos os anos a gente ia para o Jornal do Brasil e tinha treinamento, né? De como se comportar e tal. E tinha um repórter, pronto, eu conhecia que era a figura que, conhecido repórter policial, que depois ele foi agora assassinado, né? Tim O Lopes, Tim Lopes. Ele foi de Jornal do antes do Brasil. Globo, passou Antes por do Globo. Ele era, porque não era um repórter de, de, de vídeo, televisão. de televisão. Embora ele fizesse o material todo. Porque ele Só não, que ele gostava de ficar por trás e deixar a imagem falar por si só, né? porque ele também não tinha assim Um visual um global. visual global. Não tinha, né? Não, Era como nós, né? vamos ser justos. Como nós. Mal diagramado. Olha, eu acho que nós somos até mais bonitos, sabe, do que o grande Tim, né? Que Deus o Que tenha. é. Tinha, aí, mas você já conhecia os caras, rapaz, não esqueça que numa entrevista coletiva, tudo que vai rolar de importante está por trás. Não está com um entrevistado. Você pode ficar circulando que você vai pegar as informações no final. Olha, que treinamento interessante. Ele dizia, e eu não entendia, né? Aí depois eu passei a entender. Porque fica todo mundo fazendo pergunta e você não está observando as Reações, os reações, os cochichos. cochichos. É aí onde você pega. Aí realmente faz sentido, né? Eu tenho outra também, não por conta de curso, mas conversando com vocês, pessoas como Arnaldo Ferreira, o próprio Ailton, disse, Marco, nunca vá na maior autoridade, vá no menor. Como assim? Disse, não, quando você for na delegacia, faça amizade com o faxineiro, não é? Faça amizade com a cozinheira, Ah, não é? Tem é, essa história. tem. Por quê? Porque é quem ouve tudo, não É. pode falar, e se você for um tantinho assim simpático com aquela pessoa, ela solta tudo. Né? Então, quer dizer, é uma escola que é importante nesse sentido, Então, né? Marco, agora recentemente, eu passei esses últimos anos, né? Estava trabalhando no Senado, e eu tinha uma figura, que eu não posso dizer o nome dela, que ainda continua trabalhando lá no Senado, com todos os presidentes, todos. Né? É a mulher que serve o cafezinho. Sabe de tudo. Rapaz, era a minha fonte. Se eu tivesse na época, eu dizia, meu Deus, se pudesse, né? Aham. Ela dizia, mas seu Bob, ele me chamava de Bob, é seu Bob, você não sabe. Ela gostava de. Da resenha. Seu Bob, esses homens não têm juízo, não. Você sabe o que o senador falou, aquele senador de não sei de onde, aí saía E dizendo. sabia o nome, o estado, Dizendo tudo. Entregava tudo, entregava tudo. Eu digo, é assim mesmo, dona Fulana, é assim mesmo. Rapaz, é por isso que eu não gosto mais. Eu digo, não, gostas. Isso é mesmo, é bom, que é divertido. Também ganhava bem, né? O Senado é Não, o céu, né? A cor do tapete diz que é o céu, a mesma cor dos é, microfones. Né?
Tem esses nuances, Esse lema, detalhes, né, que é o céu. É. Agora, Roberto, você alcançou a transição do jornal para o offset, alcançou a virada com a chegada dos cursos de jornalismo, alguns jornalistas que você convive, até da nova geração também, considerando que a Regina é da nova geração, né? Atenção, Regina, você É também lógico, lógico. da nova Não geração, pode. né? E você faz a transição para o digital. Você alcançou a máquina, o chumbo, o offset e migra para o digital com a história da criação do blog do Bob, que é o Roberto Villanova Bob, a homenagem a você. Primeiro fora da Gazeta e depois na Gazeta, na sua versão de Gazeta Web, que foi a nossa página digital. E essa experiência, como é que você define? Olha, sem dúvida nenhuma, enriquecedora, né? Porque você. Instantâneo, né? Quando a gente começou com o negócio do blog, foi uma brincadeira, né? Não tinha moderação nos comentários. Teve um momento até que os caras davam comentário, ninguém moderava, e o cara sabe, detonando todo mundo, aí eu me assustei, né? Me assustei e disse, rapaz, o negócio aqui não pode ser assim não, né? Tem que ter uma Tem que limitação. ser limitação, porque eu não mandou, não vai, não vai denegrir a imagem da Atacando pessoa, atacando as pessoas. pessoas, né? Não é assim. Bom, hoje houve abriu esse leque, né? Então tem tudo, tem um blog hoje para tudo, né? Foi uma experiência sem dúvida nenhuma para mim enriquecedora, né? Você não foi o primeiro, mas está entre os 10 primeiros, vamos dizer assim, né? Ou Do o blog blog, do Bob foi o primeiro? olha, que eu saiba foi o primeiro, Foi o primeiro, né? né? Inclusive A- usando o nome blog, né? Blog do Usamos, Bob. usamos no blog, porque foi uma experiência de um canal de notícia que foi assim Pioneiro. pioneiro, né? Que foi fundado pelo Watson Watson Regis. Regis, entendi. E foi ele que disse, rapaz, tu vai escrever um blog. Eu não o blog que eu sei é um diário, né? É um diário. Ele disse, não, rapaz, é um blog para você De escrever. política. De política e tal. E a esposa dele foi que deu o nome. Só e aí tem um blog do Bob, né? Como o Bob foi você, né, Marco? Até que essa história do Bob, que a gente quer inovação, mas não é, mas você veja como são as E coisas, virou uma né? marca. O que eu achei mais legal foi isso. Virou, né? É. E aí ficou o blog do Bob. Bom, aí depois foi evoluindo, né? E hoje está aí. Como é que Vários você blogs. se policiou, Roberto, do Roberto da Gazeta, que naturalmente fez lead de abertura, para você que está acompanhando, o lead é a abertura da matéria, né? E o Bob sempre teve uma liberdade literária. O jornal meio que deixava o Roberto livre para isso. E o Roberto faz uma matéria sobre a decadência do transporte ferroviário no Brasil, né? Claro, mas o capítulo de Alagoas. E você vem com a abertura lá do Lide, com Piuí, fim da linha, quer dizer, meio que onomatopeico, né? Quando eu li aquilo, eu disse, pô, pode escrever assim? Eu não sabia que podia escrever daquele jeito. E aí, quer dizer, você nunca se deixou ficar ultrapassado, né? Sempre quis a brincadeira, a ironia, deixar o texto leve, até porque eram textos longos. Isso era de caso pensado? É uma marca sua? Como é que é isso aí? Olha, Marco, eu tinha essa preocupação, porque quando eu escrevi, não, quando eu escrevo, eu penso assim, o que é que eu gostaria de ler? Ah, você se põe do outro lado. Me põe do outro lado, porque se eu me sentar para escrever tudo e botar para fora, não, mas se eu gostaria de, como eu fiz uma matéria, tá aí na Gazeta, que eu fui, eu acho que a gente pode falar essa palavra, mas eu acho que é Matriz de Camaragibe. Aí tinha um cara que era sindicato dos cornos, né? Presidente do sindicato dos cornos. Um negócio pesado, o sindicato dos cornos. E eu fui com o Dácio, vamos entrevistar esse cara. Aí eu O cara fui, tem orgulho ele tem de ser orgulho presidente. do sindicato, olha só. Aí eu vou entrevistá-lo. É. Aí procurar, todo mundo ensinou, não, ele ali. Aí eu cheguei lá, disse, ô, é seu fulano aí. Ô, rapaz, diga aí.
Você é o presidente do sindicato dos cornos? Ele disse, sou eu, quer se filiar, é? Já me tratou assim. Aí, como é que eu vou abrir a matéria? Eu digo, vou abrir com isso. Aí abri, pô, se você pegar a Gazeta, tá lá. Aí ele já me disse assim, só eu mesmo que quer se filiar. Aí eu, rapaz, pronto, comecei a matéria, mas rapaz, não quero, ainda não sei também e tal. Mas aí eu comecei a perguntar a ele por quê, né? Por que que esse nome? Porque ele disse, Eu aí não ele... quero nem dizer porque ele olhou para sua cara e disse que você queria se filiar. Mas, rapaz, Rapaz, eu abri a matéria com isso, Marco. Aí, resultado, ele me contou a história, esse rapaz é o seguinte. Eu disse, mas isso é verdade mesmo? Isso é. Aí eu tive uma mulher, a mulher botou, me traiu. Aí o que é que eu digo? Eu vou fazer, eu mato, ou vira eu, bandido. ou eu compro uma casa para ela. Aí você fez o quê? Eu comprei uma casa. Aí comprei uma casa. Aí, mora ali ela. Aí morri na casa. Eu moro na rua lá A em inspiradora da calma. aspirador. Se eu me casei, e agora é cheio de mulher atrás de mim. Tudo querendo o carro. Tudo que virou meu chifre e minha vida. Meu chifre, minha vida, né? Programa social. Você, rapaz, você fez isso aí, você pega, tá aí na Gazeta, né? Você pegar, tá essa história. Presidente do Sindicato dos Cornos. Você achou essa figura, né? Tinha, alguém falou para mim, esse rapaz, isso vai, São Luís, não, meu Deus, São Luís que tu, parece que é São Luís. São Luís. Por onde anda o presidente, É, né? O fundador, né? Porque já tá, deve ter outras diretorias, né? não, mas pegar nos anais aí da Gazeta, dessa aí de domingo desse, eu acho que foi 2000 e 2008, 2009, por aí. Que saiu Você essa matéria. colhia o rebote disso aí, o resultado, a repercussão? Como é que era? Depois você ficava ouvindo só a turma falar, porque eu acho que o Nunes, que era o nosso chargista, um pouco Bob, só que em forma de desenho. Porque ele fazia as historinhas baseadas e fazia um desenho para ilustrar também, né? Que era muito popular. A Gazeta, então, ela é um jornal, claro, que atende uma camada importante de intelectuais do Estado, mas ela tinha um apelo popular, e era isso que você buscava também, né? E deixavam você livre para isso, né? Tinha, deixava, né? O Nunes era outra figura. Né? O Nunes era Eu me lembro que teve um cara que, de uma charge do Nunes histórica, que chega um cara que tinha em Maceió, o nome dele era Carafiol, um gringo que apareceu aqui, Com esse nome. com esse nome. Ele deu um golpe na praça, meu amigo. Comprou, então saiu devendo, fugido daqui. E o Nunes fez uma charge e disse, no final, o cara fiel não era um cara fiel. O cara fiel não era um cara fiel. Aí foi a grande charge do Nunes, foi esse. O trocadilho sempre é bom, né? O trocadilho, né? Dele. Eu me lembro muito disso aí. E era uma coisa que pegava, tinha a bandeira do Nunes, né? Também um autodidata, né? Formado como se diz, no dia a dia, né? No Não dia a sei dia, nenhum, né? obrigado. O Nunes era meu editor de municípios, no interior, no caso. E tem uma manchete que eu devo muito ao Nunes, porque foi a pressão dele para garantir como manchete. A foto era forte, porque era uma menina de corpo perto de 12 ou 13 anos, com aqueles, não sei como é o nome da peça, bustier, hoje chama top, né? Que é só aqui, aquele peito ainda meio que em formação, com um preservativo. E eu estava voltando para Maceió, que é uma coisa que as pessoas não sabem como entendem. Como é que nasce algumas matérias? Às vezes a gente tem que ter a sensibilidade para perceber. E aí, resultado, eu sempre fui muito vagaroso, viajando em estrada, e observava muito. Então, ela desceu de um caminhão e quando desceu já fez aquele gesto de carona para o carro seguinte, que era o meu. E aí eu disse, mas ela não viu que é o da reportagem, né? Aí eu parei, aí disse, mas você estava no caminhão e tal, eu disse, eu faço programa, não sei o quê, e eu fiquei, eu acho que eu tenho uma história aqui que seria a prostituição das meninas nas estradas aqui de Alagoas. E foi o Nunes que defendeu a foto para a capa, porque foi uma capa que vendeu bem, não chegou àquele nível que você falou de dupla tiragem, mas saiu, eu consegui por dentro do carro fazer a foto com o recorte da janela, mostrando metade do lábio para baixo, que já dava proteção da face, mas o bustier, que era a palavra da minha avó, lembrei, bustier, com o preservativo aqui.
E aí era um sinal claro de que o assunto, basicamente, a foto vendia o que era o texto. E o Nunes foi quem, depois, anos depois, foi que eu fiquei sabendo que ele foi quem defendeu, porque algumas pessoas acharam forte demais, aquela história da democracia ali na redação para fazer barulho de qual era a notícia que entrava, né? E entrou essa. E depois foi uma matéria que você ficou interessado. Quem foi o cara que escreveu? Aí foi legal, porque eu já li o Bob, estava em Arapiraca, e uma vez você foi lá para Arapiraca e a gente conversou rapidamente lá na entrada. O Bob sempre foi pé na estrada, é? Mas eu sempre gostei, né? Eu fui influenciado muito pelo o Tobias Granja. Eu, com uma série de matéria que ele fez com um pistoleiro que tem aqui, o irmão do Chapéu de Couro, né? O famoso Chapéu, o Floro Gomes Novaes. Com o Chapéu tinha um irmão Floro também. O Floro Gomes Novaes é que era o pistoleiro, mas era pistoleiro de vingança de família, né? Ah, tá. Ele colocou, mataram o pai dele, ele colocou 14 pessoas como culpada, conseguiu matar 13. O 14º, o irmão matou. E não foi o Chapéu de Couro. E não foi o Chapéu de Couro. Só que o Chapéu de Couro depois voltou a ser pistoleiro de aluguel, né? E o Floro, o Tobias Granja, fez uma série de reportagens em seriado, a Gazeta publicava. Isso bem antes de eu me entrar na repórter, né? Isso na década de 69. Eu acho que essas matérias do Tobias acabou levando ele para o Cruzeiro. Para a revista Cruzeiro. Para a revista Cruzeiro. O Zé Ronaldo, até sugiro, também o Zé Ronaldo conhece muito também da história da Gazeta, né? Foi um companheiro da Gazeta, que fotógrafo, está aí ainda, testemunha dessa época. Foi ele que fez as fotos. Eu não sei se tem as fotos e tem essa memória, né, da revista Cruzeiro, né? É que levou o Tobias Granja para a revista Cruzeiro, devido a essa série de reportagens que ele publicou na Gazeta. Muito bom. Isso é bom que você revelou o nome aí. Márcio Canuto e agora o Tobias Granja, né? Gente, 1 hora é pouco para contar uma trajetória de 51 anos, né? Parte deles vividos aqui na Gazeta, e a partir do que o Bob produziu aqui, ganhou repercussão local e também nacional. O projetou, como ele falou aqui também, como correspondente do Jornal do Brasil. Queria falar da minha alegria em poder falar com um amigo, contar um pouco da sua história. Agora estamos fritos, porque estamos para a posteridade no espaço, né? No cyberespaço, e, obviamente, direto da fonte, conversando com você. Muito obrigado, Roberto Villanova. Eu deixei de perguntar alguma coisa que você queira falar, senão a palavra final é sua. Não, aqui eu quero agradecer, né? A lembrança do convite também, né? Acompanhe seu trabalho, aliás, do seu profissionalismo, sem querer trocar figurinha de elogio, mas nem precisa, pelo seu caráter e pela sua competência como profissional. Ele como ser humano e como profissional, sem dúvida nenhuma, dessa geração aí nova que só enriquece e engrandece o jornalismo alagoano. E a Gazeta de Alagoas, os 91 anos, eu devo muito à Gazeta, né? Tenho o que aprendi aqui, sem dúvida nenhuma, isso eu levo para a minha vida, o resto da minha vida, e tenho a satisfação, o prazer de ter trabalhado nessa empresa e desejar sucesso sempre, Marcos. Obrigado. Como eu sou seu amigo, não ande com esse chapéu com o nome Panamá, não, que o Trump quer tomar o Panamá. Um abraço. Gente, obrigado. Obrigado a vocês. Isso é um pouco da história aqui do Gazeta Cast com Roberto Villanova, o Bob Villanova. Muito obrigado. Espalhe esse link para mais pessoas saberem um pouco da nossa história e, claro, aprender e valorizar esse produto que está caminhando agora para os 100 anos, tá? Até uma próxima oportunidade com mais um grande personagem que ajudou também a fazer história da Gazeta de Alagoas. Até lá.